Se você está querendo entrar para a área de programação, certamente você já ouviu que você precisa o quê? Focar na sua lógica de programação e melhorar a sua lógica de programação. E sim, isso é verdade, porque lógica de programação é a base para tudo quando a gente pensa no dia a dia ali de um desenvolvedor. Porque é com a lógica de programação que você vai elaborar ali os passos, né? Elaborar as soluções dos problemas que você vai resolver. E o que eu mais vejo também é um monte de gente que está querendo começar na área, né? Tá ali começando a estudar, mas que está totalmente travada ali no aprendizado da lógica de programação e fica sem saber o que precisa fazer para melhorar, para aprender esse conteúdo que é tão importante para um desenvolvedor, para uma desenvolvedora. Só que o que acontece é que muita gente acaba muitas vezes complicando esse estudo da lógica de programação, querendo fazer coisas mirabolantes para aprender a tal da lógica de programação, que é tão importante para um dev, e acaba se estabacando ali pelo caminho, ficando meio atolado e meio travado realmente durante esse estudo. Às vezes a pessoa acaba focando em estratégias que não fazem muito sentido, que não dão muito resultado. E aí a pessoa fica naquele loop infinito ali de estudo, não sai do lugar, ela fica muito preocupada, né? Achando que às vezes programação não é pra ela, porque ela tá com uma dificuldade de avançar naquele tema. E aí a pessoa fica com aquela sensação de que ela nunca vai aprender aquilo ali. Muitas vezes ela desiste, achando que, poxa, no primeiro tópico aqui, no primeiro tema que eu preciso estudar, acaba que eu não tô conseguindo. Então, isso aqui não é pra mim, né? Vejo muita gente passar por isso. E assim, ter essa sensação de que programação é difícil não é um sinônimo de que você não nasceu para ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora. Até porque você não precisa ter nascido para isso, sabe? É uma profissão como qualquer outra e você precisa só aprender os requisitos técnicos que são necessários para que você consiga a sua vaga como dev. E sim, tá? Programação é difícil. Não dá pra falar que programação é a coisa mais fácil do mundo. É algo complexo, mas não é impossível de você aprender. Você só precisa de quê? De um estudo eficiente e de algo que te dê resultado, né? Que você consiga ver avanço no que você está fazendo, para que você tenha, inclusive, motivação para continuar naquele estudo, que acaba sendo um estudo de longo prazo. Então, você também tem que ter essa paciência de estudar ali um pouco todo dia, que eu sempre falo lá no meu Instagram. Se você não me acompanha ainda, @devsteph, me acompanha por lá, que eu também falo bastante sobre carreira na área de programação. Então, você precisa focar bastante em fazer esse um pouco todo dia, estudar um pouco todo dia, porque é de passinho em passinho que realmente você vai consolidando esse seu conhecimento e ganhando repertório que é necessário para que você consiga começar a resolver esse exercício de programação mais sozinho, com mais autonomia. E quando a gente pensa em estudo de lógica de programação, em aprender lógica de programação, tem dois caminhos que a pessoa pode seguir. O primeiro é com o Portugal. O Portugal, ele é uma pseudolinguagem, que você vai ali escrevendo a lógica de programação, que você vai escrevendo ali os passos para você resolver um problema, só que sem ser com uma linguagem de programação, né? Com uma sintaxe de uma linguagem de programação, como Python, Java, JavaScript, Go, Ruby, enfim, qualquer linguagem de programação. Você vai escrever essa sua sequência de passos para resolver um problema realmente em português. Então, qual que é a facilidade aí, digamos assim, no final das contas? Que você não precisa saber a sintaxe de uma linguagem, você pode meio que fazer elaborando esses passos para resolver um problema em português. Eu vou deixar um exemplo aqui na tela, né? Então tem ali, por exemplo, escrever introduz um número, tem depois ler número. Então, ao invés de ter ali uma função que vai escrever essa frase na tela, ela bota realmente, a pessoa vai ali para praticar a lógica de programação dela, vai botar a palavra escreva, ao invés de ter uma função, de ter um método que vai fazer aquilo ali naquele código, naquele escopo. E aí vale, né, para as outras partes desse código também. Então tem ali uma parte ler número. Então, ao invés de ter uma função que de fato vai ler esse número, ela escreve em português, ler número. E assim por diante, né? Em todo ali a parte do código entra num loop ali. Se R for igual a 0, então você vai escrever que o número é par, se não, você vai escrever que o número é ímpar. E aí você acaba ali o seu programa, né? Acaba a sua sequência de passos para resolver aquele problema ali que está na sua frente. Então, com o Portugal, a pessoa ela vai usar o português para elaborar os passos que ela precisa para resolver um problema e não uma sintaxe de uma linguagem de programação, que é o que a gente usaria no dia a dia, né, de um dev no mercado de trabalho, digamos assim. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não costumo recomendar o Portugal, eu não gosto do Portugal. Inclusive, eu não recomendo para os meus alunos lá da comunidade Dev Completo, que é a minha comunidade de alunos, né, que tem diversos treinamentos focados em carreira na área de programação. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a lista de espera, para se você quiser entrar aí na próxima turma da comunidade, que vai sair em breve. E eu não recomendo Portugal por quê, né? Por que eu não costumo recomendar o Portugal para os meus alunos e nem para as pessoas que me acompanham lá no Instagram ou aqui no YouTube? Primeiro, porque você não vai usar isso de verdade na sua vida como dev.
tá? Segundo, porque eu acho isso extremamente confuso. Eu não gosto do Portugal, eu acho que ele acaba confundindo mais a pessoa do que ajudando. E terceiro, porque eu acredito que tem um método, um caminho mais eficiente para você aprender lógica de programação, para você melhorar a sua lógica de programação, que é esse segundo caminho que eu vou te dar a opção aqui. Que é o quê? Que é juntar o estudo da linguagem de programação que você escolheu estudar com a lógica de programação. Você não precisa separar, você não precisa dividir esses dois estudos e primeiro estudar a lógica de programação e depois estudar uma linguagem. Você pode unir esses dois estudos que estão totalmente, eles são totalmente complementares, estão totalmente, eles andam sempre de mão dada e você não precisa fazer essa divisão, que eu acho que acaba confundindo muito a cabeça e você acaba perdendo tempo, digamos assim, perdendo tempo entre aspas, porque é conhecimento, né, enfim, você tá ali praticando, você não tá perdendo o seu tempo, mas assim, você vai deixar de otimizar o seu tempo, digamos assim, porque você vai estar dedicando parte de tempo para ali pro Portugal, e que eu acho difícil também a pessoa olhar para aquilo ali e falar, nossa, agora eu tô muito bem na minha lógica de programação. Então o que eu vejo acontecer muito? As pessoas ficarem muito tempo presas ali no Portugal, querendo ficar super afiados na lógica de programação, e isso acaba não acontecendo. Então isso atrasa a pessoa de começar a estudar uma linguagem de programação muitas vezes, e eu acho que isso acaba sendo muito ruim, tem muito mais perdas do que ganhos nesse aprendizado. Então, assim, estudos de linguagem de programação e lógica de programação são coisas que vão andar juntas, tá? Enquanto você estiver estudando uma linguagem de programação, claro que você vai ter um tempo ali para se dedicar à sintaxe da linguagem, né? Como que você vai escrever funções, como que você vai declarar variáveis, declarar constantes, enfim. Claro que vai ter um tempo que você vai ter que dedicar para isso, mas boa parte do tempo, para você ter um estudo eficiente, né, da linguagem de programação, para você melhorar a sua lógica de programação, vai ser com a prática. Enquanto você estiver praticando, enquanto você estiver resolvendo ali problemas, você vai precisar da sua lógica de programação. Porque lógica de programação nada mais é do que uma sequência de passos que você tem que elaborar ali na sua cabeça, né, que você precisa para resolver um problema que está ali na sua frente. Então você vai pegar um exercício para resolver, ele vai ter uma sequência de passos ali lógicas que você vai precisar fazer, né, para resolver aquele problema e pronto. Isso já é praticar a sua lógica de programação. Você já vai estar fazendo isso enquanto você está estudando uma linguagem, quando você está praticando uma linguagem. Então, na minha cabeça eu fico pensando, por que a gente precisa dividir esses estudos? Eu, lá no meu início, né, na área de programação, quando eu estava aprendendo a programar, eu tentei, assim, um pouco com Portugal, mas eu não gostei muito. Inclusive, o meu mentor, na época do estágio, falava pra mim, parte direto para a linguagem que vai ser mais eficiente para você, e eu concordo 100% com ele. Eu acho que isso acaba sendo muito mais eficiente, pensando no estudo a longo prazo, do que você querer dividir esses dois temas que estão ali andando sempre de mãos dadas, estão sempre andando juntos. Então, se alguém falou pra você que você precisa, com certeza, começar com Portugal, e você de repente já tá um tempão no Portugal e tá naquela sensação de que, pô, você nunca tá afiado o suficiente para passar pro próximo tópico, que seria uma linguagem, pode parar tudo agora. Você pode muito bem, tá, unir seus estudos da lógica de programação já com uma linguagem. Então parte para aqueles temas, né, para aqueles passos principais que para você começar da forma certa na área de tecnologia, que é o quê? Entender sobre as áreas, né, escolher uma área de atuação para você, e depois que escolher essa área de atuação, escolher uma linguagem para você estudar. E aí quando você estiver estudando essa linguagem, você vai conseguir melhorar também a sua lógica de programação. Você também já vai estar praticando ali a sua lógica de programação. Deixar uma dica aqui para você. Eu sempre indico para os meus alunos uma proporção ali de estudo 30-70. O que significa isso? 30% do seu tempo você vai dedicar para estudar a teoria, para estudar ali a sintaxe daquela linguagem. Então você vai começar, claro, vendo algumas videoaulas, né, assistindo algum curso, para entender como que você vai usar aquela linguagem ali, como que é a sintaxe dessa linguagem. Só que os outros 70% do tempo você vai usar para praticar essa linguagem, porque é aí que você realmente vai consolidar o seu conhecimento. É aí que você vai pegar todo aquele conhecimento que você pegou, que você adquiriu daquela teoria e vai colocar em prática. E é praticando que você vai realmente pegar esse conhecimento. Programação é 100% prática. Então não seria diferente na hora do seu aprendizado, né, que você precisasse praticar para que você conseguisse melhorar a sua habilidade de programação. E por último, mas não menos importante, tenha paciência, tá? Eu vejo muita gente também que quer do dia pra noite estar super afiado com a lógica de programação. Não é assim. Eu lembro que lá no meu início do estágio, eu passei uns 2 ou 3 meses só focando em estudar uma linguagem, né? Que era a linguagem que eu precisava aprender, que era utilizada ali no meu time. Então é um estudo que demanda ali paciência. Não é uma coisa que você vai aprender
do dia para noite. Então você precisa ter ali constância nos seus estudos, você precisa fazer realmente um pouquinho todo dia. Sempre falo sobre isso lá no meu perfil do Instagram. É muito importante da gente ter essa constância nos estudos, porque é esse pouquinho que a gente vai fazendo todo dia que lá na frente vai contar para você ter realmente um resultado eficiente, um resultado aparente lá no longo prazo. E se você está fazendo uma transição de carreira, está querendo começar do jeito certo na área de programação, está cheio de dúvidas aí na sua cabeça, precisa de uma ajuda para dar esses primeiros passos na área, dá uma olhada aqui no link que está na descrição desse vídeo do MPD, que é o Migrando para Dev, um curso que vai responder todas as suas dúvidas para você fazer sua migração de carreira, porque eu também fiz uma migração de carreira, então eu sei exatamente o que você está passando. Então, se você precisar de um auxílio nessa trajetória, né, nesse início, que eu sei que às vezes fica meio confuso, a gente vê várias informações pela internet, não sabe o que a gente precisa fazer no final das contas, dentro do MPD você vai ter a resolução aí, vai conseguir clarear na sua cabeça essas dúvidas que estão te impedindo muitas vezes de iniciar a sua migração de carreira, ou então de fazer a sua migração de carreira do jeito certo. Então, se você curtiu o vídeo, curtiu esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveite e já deixe seu like nesse vídeo, comenta aqui também o que você achou, se esse conteúdo te ajudou e compartilha aí com algum amigo, com alguma amiga que também esteja precisando de um up aí nos estudos de lógica de programação. Até mais!